Saudações a você que está do outro lado. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre um dos profetas menores, chamada Jonas. Acho que você já deve ter ouvido falar na Bíblia sobre Jonas. Jonas foi um dos profetas que Deus escolheu para ir pregar para os ninivitas, uma cidade de um povo que no passado tinha feito grande opressão aos judeus, aos israelitas. E sabe que Jonas, ele não gostou muito dessa ideia, e ao invés de seguir destino, a cidade de Nínive, ele tomou navio ao contrário, porque ele não queria pregar para esse povo e ele queria que Deus destruísse esse povo por causa de algumas coisas do passado. Então o que acontece? Ele vai pegar um navio ao contrário, mas vai vir tempestade e ele vai ser jogado fora do navio. Um grande peixe vai pegar Jonas, colocar na sua barriga e vai levar Jonas e vomitar na cidade de Nínive. Então Jonas não teve muita escolha. Interessante observar isso. Deus está olhando lá na frente e Jonas olhando bem perto do seu nariz, vamos dizer assim, essa linguagem que é usada hoje, né? Porém, no capítulo 1, Deus faz isso com ele, não faz. Capítulo 2, ele já está no grande peixe, né? Dentro do ventre do grande peixe. E assim, chegando no capítulo 3, percebemos que ele vai percorrer a cidade 3 dias, vai pregar para esse povo e, pela felicidade do povo e o nervosismo de Jonas, o povo se arrependeu. Pregou a destruição, que Deus ia destruir, e o povo se arrependeu. E Deus vai dar o perdão a esse povo. Ele fala no capítulo 3, pegou a sua Bíblia? Capítulo 3, no versículo 10, fala: viu Deus que o fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. O arrependimento muda muito a questão da vida da pessoa. Pois bem, Jonas vai ficar muito bravo. Vai ficar muito bravo porque ele, depois que pregou, ele vai tomar uma posição, vai sentar em algum lugar esperando a destruição, porque ele imaginou que esse povo não ia se arrepender e Deus ia perdoar ele do mal que havia proposto na destruição. Interessante observar isso. Às vezes nós ficamos escolhendo pessoas a quem vamos levar o evangelho. Deus tem uma visão diferente da visão do homem. Então Deus sabe quem é que vai se arrepender ou não. Então por isso há necessidade de falarmos de Cristo, do evangelho, para as pessoas, né? Porém, o povo se arrependeu. Mas Jonas vai ficar embaixo de uma árvore, esperando. Na verdade, não é uma árvore, uma samarra que ele fez como sombra. E ele vai ficar embaixo e vai adormecer. Agora eu quero que você veja comigo no capítulo 4, no versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Interessante observar isso. Falando da pessoa de Jonas, né? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Vamos ver por que Jonas ficou irado. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, né? Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele vai tentar explicar para Deus: eu fiquei irado. Ele fala para Deus: sabe por que eu quis fugir para Tarsis? Porque eu sabia que o Senhor é rico para perdoar. O Senhor retira o mal. E ele não está gostando disso. Mas veja um pouco mais. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas?
Você acha que você tem razão em querer vingança contra outras pessoas? Sabe que precisamos aprender bem com essa história. Vamos parar um pouquinho e ver aqui. Jonas, por causa de algumas coisas no passado, Jonas guardou no seu coração e na sua mente um ódio daquele povo. E Deus pergunta: é razoável que você fique bravo assim? Sabe que às vezes nós temos a mesma atitude de Jonas, de guardar em nosso coração a ira, talvez de alguma coisa que foi feita tão longe. Não estamos falando aqui que Jonas estava irado porque ele estava tentando se defender. É algo do passado, porque tinham sido realmente martirizados pelos ninivitas, porque era uma nação de um povo que fazia isso, eram fortes, né? Mas às vezes imitamos Jonas, guardando ódio em nosso coração, em nossa mente, de algo que aconteceu no passado, e fica aquilo uma raiz do mal, e o dia que olhamos para aquela pessoa, sentimos o mesmo ódio, porque não tiramos do coração aquilo. Por isso Deus pergunta: Jonas, você acha que é razoável essa tua ira? Olha o versículo 4. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma cidade, e ali fez um enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que iria acontecer com a cidade. A ira de Jonas era tão forte que ele fez uma cobertura, um emaranhado de algumas plantas e ficou sentado esperando não o arrependimento, esperando a destruição dos ninivitas. Mas Deus sabia que eles iam arrepender-se. E tanto é que eles se arrependeram, fizeram panos de sacos, cobriram, sujaram com cinzas, que era um tipo de arrependimento, e Deus se alegrou com isso. Jonas está esperando. E Deus está olhando para Jonas, também olhando para os ninivitas, que estavam se arrependendo. Olha o versículo 6, do mesmo livro de Jonas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas espera a destruição dos ninivitas, mas se alegrou com uma planta que cresceu rapidamente e fez sombra sobre a sua cabeça. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Agora Jonas parece que até esqueceu dos ninivitas e agora está bravo com Deus porque a planta secou. E Deus faz nova pergunta, como ele fez a primeira: Jonas, é razoável essa tua ira, querendo a destruição dos ninivitas? Agora vem a planta. Jonas, é razoável essa tua ira por causa de uma planta que eu fiz crescer em um dia e no outro dia fiz ela secar? E ele responde: é razoável a minha ira até a morte. Olha que encontramos até hoje, em nossos dias, pessoas com a mesma atitude, com a mesma ira, e às vezes temos vontade de perguntar: mas por que você está tão irado? Você não tem motivo para tudo isso. E às vezes a pessoa fala: tem motivo de sobra para odiar aquela pessoa. Aqui ele está odiando até
o falecimento dessa plantinha que nasceu, fez sombra e secou. Agora podemos ver um pouco mais no versículo 10. Tornou o Senhor, tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Jonas, você está tão preocupado com uma planta. Você não fez esforço para ela nascer, nem para crescer e nem para morrer. Eu que sou Deus, não tenho muito maior razão por causa daquelas vidas, daquelas pessoas que foram criadas à minha imagem e semelhança? Não é eu que devo ter compaixão e você não está tendo? Deus está mostrando o caráter divino e o caráter humano. Aí completa o versículo 11, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus está dizendo, olha, eles nem sabem o que estão fazendo. Por isso, você pregou e eles estão mostrando a atitude de arrependimento para voltar para ficar no caminho. Pois bem, Deus agora mostrou para Jonas qual é o caráter divino, qual é o caráter do homem, e mostrou a cidade que mostrou arrependimento para não ser destruído. Pois bem, vai passar mais ou menos uns 120 anos depois, essa cidade vai ser destruída. Mas primeiro nós vamos observar que esta cidade de Nínive, com o arrependimento que eles tiveram muito êxito. Eles puderam crescer numericamente, financeiramente, se tornaram mais fortes, se tornaram mais ricos, mas isso vai se perder. Por quê? No meio de algumas pessoas vai surgir alguém que não respeita a Deus. Ao invés de eles continuar pregando Deus como Senhor, Salvador, que tem misericórdia, que perdoa, deixaram isso. Essa geração que ouviu tudo isso, talvez tenha até algumas pessoas vivas. Essa geração vai morrer. 110, 120 anos, vai vir a destruição. Por que veio a destruição? Nós podemos ver em Naum, um outro profeta, que dos menores também, ele faz essa citação da destruição. Percebemos no capítulo 1, do versículo 1 em diante, percebemos o profeta mostrando que Deus vai mandar sentença para esse povo, para destruí-lo. Olha o versículo 11 de Naum. Acompanha comigo na Bíblia. Versículo 11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Aí ele continua falando, versículo 14. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade, que leve o teu nome da casa dos teus pais, exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, mas vocês não querem saber disso. Então Deus vai destruir, Porque no meio surgiu uma pessoa que vai desencadear toda a nação com ensinos de prostituição e erro. No capítulo 3, percebemos no versículo 1 do mesmo livro de Naum. Ele diz assim, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, que não solta a tua presa. Então está dizendo, vocês é a cidade sanguinária. Então o povo se arrependeu, Deus poupou, mas depois de 100 a 120 anos vai ser destruído. Versículo 2 do capítulo 3.
Eis o estalo do açoite, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamante ou flamejante, resplandejar, da lança e multidão de transpassados, pessoas mortas, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mentira, Ela se tornou mestre em feitiçaria, Mentira que eu digo porque são coisas que iludem as pessoas, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Imagina para onde caminharam. Idolatria, feitiçaria, prostituição. Então, uma cidade rica, numericamente, com muitas pessoas, porque cresceu, e agora, depois de 100 a 100 e poucos anos, está longe do Senhor. E Deus vai destruir, porque não está suportando mais a podridão dessa cidade de Nínive. Talvez não estamos longe disso. Em nosso país, cidades, pessoas, aí além do nosso país, espalha pelo mundo, as pessoas não estão preocupadas com o Deus verdadeiro, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Por isso, o homem vai se distanciando a cada dia mais do Senhor. Nas suas religiões falsas, você percebeu que lá tinha muita idolatria. Tinha pessoas louvando a idolatria, adorando as imagens criadas por eles mesmos. Mas o Deus que sustenta foi ficando distanciando e veio a mão do Senhor. Não estamos longe disso hoje. Não estamos longe. Você pode observar perto de você como as pessoas estão longe de Deus e são pessoas religiosas, porém estão longe de Deus. Chega o final do capítulo, final do livro, no capítulo 3, no versículo 19 de Naum. Veja a palavra final que Deus está dando para a cidade de Nínive. Aquela que Jonas queria que fosse destruída naqueles dias, mas se arrependeram. Do maior ao menor, do rei ao mais simples, todos se arrependeram e Deus poupou e eles multiplicaram. Ficaram mais ricos e também aumentou-se numericamente a população. Mas veja o capítulo 3 de Naum, no versículo 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, dessa vez, Nínive vai ser destruída. Um papel que inverteu. A primeira vez era Jonas que queria que destruísse o povo e Deus poupou porque houve arrependimento. Agora não tem mais perdão para eles, porque eles não mostraram o arrependimento e distanciaram de Deus para muito longe. Para muito longe. Devemos ter bastante cuidado. Olhar se nós não estamos tão longe de Deus, seguindo ensinos de homens e doutrinas erradas. Eu oro para que Deus ajude a mim e você, para que a gente fique perto de Deus. Não só na fachada da religião, mas verdadeiramente mostrando arrependimento, reconhecendo os nossos pecados, para ficar bem perto dele. Que Deus abençoe você, abençoe todos nós. Se tem ajudado você esses vídeos, imediatamente se inscreva no canal, porque escrevendo no canal, tocando o sininho, o joinha, o próprio aparelho do YouTuber vai mandando para outras pessoas. E também você pode enviar para outras pessoas, ajudando outras pessoas a ser alertado antes que chegue ao fim, porque o fim é dolorido
é melhor ficar perto de Deus. Que Deus o abençoe.